consegui. Bom dia, Rio Branco. Estamos aqui de volta, né, neste bloco de entrevistas. Eu converso agora com o senador Jorge Viana e vamos direto ao ponto. Bom dia, senador. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Eu sempre gosto de vir aqui tomar esse café. Eu estava perdendo duas coisas, não três, eu acho. O café, que é sempre bom, tomar um cafezinho, conversar de manhã cedo. É verdade, bateu um E papo. eu cheguei de madrugada de Brasília, poder conversar contigo aqui, até já estava me atualizando aqui também, porque a gente vem praticamente toda semana, mas é incrível como a dinâmica política das coisas muda. E eu até poder falar com as pessoas Muita também. velocidade, né? Senador, a gente sabe que tem muita coisa ruim para falar, mas vamos falar de coisa boa, porque, olha, o que é que está acontecendo mesmo com a vida, com as coisas, assim, a gente está vendo nós estamos passando tanta intolerância, parece que está vendo, assim, no mundo, um retrocesso até na democracia, nos valores, né, liberais. Nós estamos vivendo, talvez, eu estava com a Marina, e ela, pelo menos, tem uma tese que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Eu não duvido, não. Porque no mundo globalizado, é evidente, né? A gente fica chocado com o que vê, com o que ouve, com o que assiste e com o que vivencia. Até mesmo nas redes sociais. É uma ação de ódio, de intolerância. Sim, um ataque, né? Ninguém conversa mais com ninguém. Louca. Um agride o outro. E eu acho que são fases, né? Acho que a nossa humanidade tem isso. Nós já tivemos impérios, nós já tivemos um dominando o outro. Agora nós estamos vendo um confronto uns com os outros. E eu lamento que isso seja de uma maneira individual. Essa semana eu estava presidindo a sessão, o Magno Malta, que é senador evangélico, senador, ele pediu lá pela ordem e depois veio falar comigo e me citava muito. Essa situação agora de... A pastora Bianca Toledo, né? Sofrendo lá com ele chamou de falso pastor, e era falso pastor mesmo. É verdade. Com abuso de criança. Aí ontem à noite foi nos Estados Unidos, vai ter uma manifestação contra o racismo, contra a discriminação. Aí lá, 3, 4 homens atiram e matam policiais. A gente vê aqui mesmo perto da gente a violência ameaçando a todos. Né? Um estudante da USP, me parece que homossexual também foi espancado. E agora aqui, a pessoa vai se divertir numa festa lá, o pai que se alegrou com o filho indo para uma festa, não volta para casa. Então, é uma situação... Dolorido, né? O Rio de Janeiro, a gente viu agora a manchete, 600 e poucos assassinatos a partir de policial, centenas de policiais que morrem também, o próprio prefeito do Rio acusando o estado do Rio de Janeiro de não dar segurança para as Olimpíadas. Então, é uma fase muito ruim, mas a gente tem que... O senhor vê luz no fim do túnel? Eu acho assim... nessa crise civilizatória, nessa crise brasileira, nessa crise moral, eu vejo, tudo relativizado. Eu vejo, sinceramente... Porque assim, às vezes não dá muito alento, né? Mas pelos fatos que se vê, né? Eu fico pensando assim, mas se a gente perder a fé também na capacidade que nós temos de nos reencontrarmos, eu acho que aí não vai a lugar nenhum, não. Mas eu acredito, porque a gente já viveu tantas fases boas, a gente tem tantos bons exemplos, a gente tem situações... Eu postei essa semana na minha página, no Facebook, né? Uma menina que foi jovem senadora, que formou na Armando Nogueira, uma escola que eu construí quando eu era governador, agora vai ser médica. Passou, filho de uma família pobre, que estudou o tempo inteiro em escola pública, agora vai fazer medicina. Pagou o preço. Então eu prefiro acreditar nessas coisas boas que vão vir e que vão se multiplicar os bons exemplos, né? Nós temos aí a ação de religiosos, sejam padres, pastores, trabalhando para ver se a gente não vê a juventude se perdendo. Eu acredito que a nossa juventude que tem que estar mais contestando as coisas erradas do que se omitindo. Eu acredito na contestação. Mas parece não ter, contesta, mas parece não haver um objetivo, um propósito. É aquela de bate para cá, porque, não tem um norte. Mas é porque fica um pouco desiludida, né? E aí isso é o pior. A política que deveria dar esse norte. E aí, quando a gente vê a política... Ontem foi um dia importante. Quer dizer, uma espécie de herói para alguns, o Eduardo Cunha, que tirou o governo, que... O algoz da presidente Dilma. Conduzia as coisas com mão de ferro, teve que renunciar ao mandato.
de presidente da Câmara, quer dizer, o político mais poderoso do Congresso, mais poderoso, que falou para a presidente, por vingança, a senhora vai sair do governo. Ontem teve que renunciar ao mandato de presidente da Câmara. Isso, de alguma maneira, eu tenho horror a esse negócio de tripudiar em cima da desgraça dos outros. Eu acho que isso é péssimo. Eu não faço parte das comissões de acusação do Senado. Eu quero sempre estar trabalhando a ideia de buscar soluções. Foi assim na prefeitura, foi assim no governo. Procura ter uma convivência boa. O senhor é muito pragmático, né? Como o senhor foi muito pragmático. É um político pragmático, no sentido de objetividade, assim? Eu acho que nós, quem faz a opção ou quem aceita o convite de participar da vida pública, eu acho que tem que mirar algum propósito bom. Se eu tivesse entrado para combater adversários, para ficar nas lamúrias, quando fui prefeito, porque eu não tinha dinheiro, não tinha bancada, não tinha um deputado federal, não tinha um senador para me apoiar, e deu certo na prefeitura. Aliás, o trabalho que eu fiz na prefeitura, graças a Deus, foi o que me levou depois, 2 anos depois, para o governo. Estado, né? As pessoas Quando chegou no governo, a gente pegou o Acre também, vivendo uma situação, crime organizado para cá, falência do Estado para ali, desesperança total. E olha como a gente entregou depois de 8 anos. O povo do Acre com autoestima elevada, as obras estão aí, as ações que a gente fez em todas as áreas, especialmente na educação, na própria área de segurança, são orgulho de vida para mim. E porque tinha um propósito, montar uma equipe para trabalhar. Como o senhor construiu, é até bom relembrar isso, porque hoje o maior problema de todos os governos, tanto prefeitos, governadores como presidente da República, é construção de uma base sólida no Legislativo. Como é que o senhor fez? Eu diria que... Porque tem que ser uma base ética, né? Mas eu diria que naquele tempo ainda era possível montar uma base de apoio parlamentar. Tinha muitos partidos? Já tinha, mas nada parecido com hoje. Menos da metade do que se tem hoje, né? Esse era um ponto. O segundo, que eu acho que assim, hoje ficou quase impossível você montar uma equipe de governo. Eu montei uma equipe de governo com, modesta parte, com craques, uma seleção, um time. Sem time a gente não ganha campeonato. Os bons, os melhores, né? Ali, porque tem, melhores, peguei gente da universidade, pessoas que tinham experiência. Bom, montamos um time e falei, olha, esse time aqui vai governar, vai mudar para melhor a vida do povo. Em cima de um planejamento, vai fazer uma ação que vai ser boa para os partidos que nos apoiam, vai ser boa para os deputados que nos apoiam na Assembleia, vai ser boa para os deputados que nos apoiam na Câmara Federal e para os senadores que nos apoiam. Nós trabalhávamos no governo... Vai dar argumentos para eles se projetarem na política. Mas cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. A ponto que eu dizia, olha, gente, quem veio trabalhar comigo no governo não vai disputar cargo. Não vai querer sair para virar deputado, para virar senador. Nós vamos trabalhar, é uma coisa tão bonita, pegar uma secretaria e fazer uma grande transformação. E assim nós fizemos. E o senhor fez com mandato também, né? Não se afastou para disputar cargo? Nunca. Ficou 2 anos sem mandato? Cumpri a prefeitura, cumpri depois o governo, fiquei 4 anos depois de sair do governo sem mandato e depois fui convidado para ser senador. Agora é uma outra coisa, eu estou tentando também dar conta do recado. Não é fácil, mas graças a Deus também tenho conseguido me diferenciar um pouco diante desse cipual de coisas ruins. Mas para mim, a parte da gestão, ela é fundamental. Hoje está tudo muito embolado. A gerência política é nociva mesmo para a gestão? Eu acho que misturou tudo. A pessoa tem um mandato de deputado, mas aí é uma confusão. Você imagina, o atual governo lá em Brasília, esse governo do vice-presidente Michel Temer, que é provisório, porque ainda está tendo o julgamento da presidente Dilma, que nós chamamos de ilegítimo, o Michel Temer, que é fruto daquilo que a gente chama, e a história há de registrar, de um golpe, porque o que vale na democracia é a soberania do voto. Mas veja bem, ele tem 20 partidos dentro do governo. Aí, não, impossível. Não governa. Foi isso o responsável por um fracasso do nosso. Claro que tem erros nossos, do PT, tem erros que nós podemos, depois de ter feito tanta coisa boa pelo país, que trouxe esperança de volta para as pessoas, que todo mundo, independente, o empresário ganhava dinheiro, o industrial ganhava dinheiro, mas os pequenos, aqueles que ninguém olhava para eles, começaram a ter um olhar público, um orçamento social. Depois de viver esses tempos bons, de crescer 7% ao ano no governo do presidente Lula... Chegou a 11%, né? 11,5%. Depois, no primeiro mandato da presidenta Dilma, eu acho que aí nós cometemos erros de nos misturarmos e aceitarmos que uma política imediatista, os interesses pequenos, seja
de setores do próprio PT ou de outros partidos, que o próprio PMDB mandava mais do que o PT nesse segundo mandato da presidenta Dilma, que nem começou. Então, esse pessoal agora chegou no governo. Eu não acredito que isso dê certo. Se não deu com a gente, como é que agora você vai pegar a parte que nos prejudicou até no governo, e eu não estou excluindo os nossos erros, Sim. que vai dar certo? Eu acho que se esse modelo que está lá em Brasília hoje der certo, eu estou no país errado, sinceramente. Porque não é apostando mais nessa política fisiológica do toma lá da cá que o Brasil vai melhorar. Eu acabei de dar um exemplo. Quando eu fui governador, não tinha política do toma lá da cá. Tinha secretários, nós éramos meio que empregados dos partidos, dos líderes políticos. Sim. E cada um no seu quadrado, nós fazíamos um trabalho no executivo, eles faziam um trabalho no legislativo e um se beneficiava com o trabalho do outro. Hoje em dia, o cara preside um partido e vai ganhar um ministério. O outro não se olha a qualidade, não se olha que propósito ele tem, que história de vida tem. Eu não posso acreditar que nós tenhamos... Como é que o senhor viu a manchete do Globo de que o presidente Michel Temer articulou para o Cunha não perder o mandato? Ele perdeu a presidência, mas não perdeu o mandato. Está na manchete do Globo. Olha, o fato do presidente Michel Temer ter recebido o Eduardo Cunha secretamente num domingo à tarde, para mim é muito grave, é gravíssimo. Mas não pode ser diferente. O presidente Michel Temer, eu não tenho pessoalmente nada assim contra ele, eu acho que ele liderou um processo ilegítimo, que feriu de morte a democracia. Mas eu acho assim, ele foi presidente do PMDB 15 anos, do PMDB da Câmara. Ele tem uma relação umbilical com Eduardo Cunha. E aí, combinado isso. Hoje em Brasília está se perguntando o que é que aconteceu e o que é que vai acontecer. Você fez uma pergunta ainda agora, está longe, está no fim do túnel? Eu acho. Se tu me perguntasse há meses atrás, quando eu vi... fim da Lava Jato... mas quando você me perguntou na última vez assim, como é que estava a coisa, eu falei que estava piorando. Eu acho que agora nós já estamos muito perto do fundo do poço. Nós estamos perto do fundo, porque eu não acredito que essa política que a gente tem no Brasil hoje, dos partidos, a quantidade de partidos, dessas composições que se faz, uma política feita onde a palavra honestidade e ética praticamente desapareceram, eu não acredito que isso dê certo. Então eu acho que nós vamos chegar no fundo do poço, independente, aí não adianta querer botar a culpa no PT ou num outro partido só, todos nós vamos ter que pagar caro por isso, todos nós vamos ter que pagar caro por isso, mas acho que nós temos que ter um compromisso, sabe, fazer uma constituinte exclusiva, onde a gente possa... Para a reforma eleitoral. Para fazer a reforma geral da política brasileira, da parte política. Exclusiva, que significa, quem for se candidatar para ser constituinte, não vai poder se candidatar depois, para poder fazer regras que possam valer para muitos anos e que possam fortalecer a nossa democracia, especialmente a valorização da soberania do voto. Fazer isso. E acho que esse conflito de Brasília não vai ser resolvido apenas dizendo, não, tira a Dilma de vez e põe o Temer. Eu duvido que vá gente para o meio da rua defender o governo Temer, esse governo que está aí. Ele anunciou medidas impopulares, significa aumento de impostos, né? E não tem jeito, porque ele está querendo fazer distribuição de bondade, por um lado, na hora que o Brasil está passando dificuldade. Eu fui governador, quando eu assumi, você tem que entrar, a população quer que você seja rígido. Entrar rachando. Que você entra ali dizendo, olha, vai ser linha dura para poder, mesmo quando uma família, tem horas que o pai e a mãe tem que ser linha dura em casa para dizendo, olha, nós vamos passar esse ano de dificuldade, mas ano que vem vai ter umas férias, a gente vai poder comprar roupa novamente, O Brasil não, quer fazer uma distribuição de bondade para amigos, para jogo de plateia e querer consertar problemas sérios que nós temos fiscais. Então, eu acho que a melhor coisa para essa crise que a gente está vivendo era a gente pensar em consultar a população agora nas eleições para prefeito. Já fazia uma consulta agora, se a população quer uma constituinte exclusiva para mudar esse caos da política, sabe, essa política fisiológica e corrompida, e ver se a população quer ou não novas eleições, em vez de fazer uma troca onde o plenário do Senado decide o presidente que fica ou que sai. Porque o que acontece? Se vir uma delação do Eduardo Cunha, se vir uma delação de alguém, derruba o governo Temer, e aí nós vamos ter um governo eleito indiretamente, outro governo, o país não aguenta mais crise, né? O povo não aguenta mais crise, com inflação alta. O senhor acha o povo, de certa forma, um pouco apático depois
saída da presidente Dilma, a gente via algumas mobilizações, fabricadas algumas, essa Eu pressão toda, e saiu, aí todo mundo de repente parou. Eu acho O que Michel sim. Temer não está bom, está inclusive pior do que a Dilma em alguns aspectos. Eu acho que sim. Uma apatia do eleitor? Tanto é que sumiram com as pesquisas. Saiu um aí, mas botaram meia manchete e já caiu fora. Por quê? Porque a avaliação do Michel Temer é péssima. Como era muito ruim a da presidente Dilma. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, achar que isso é solução. Porque as pessoas estavam com raiva do PT, né, o setor que foi da sociedade, e até com justa razão, querendo mudanças. O desgaste também de estar muito tempo, teve gente que esqueceu até as coisas muito boas que foram feitas e as mudanças que fizemos. Porque na política a ingratidão é uma coisa terrível. Na vida, ingratidão é uma coisa terrível, mas está muito presente. Paciência, principalmente na política. Mas eu acho que na vida não pode estar presente. Sabe, a gente tem que ser grato, a gente tem que... E o Lula fez tanta coisa bacana. A presidente Dilma, erros na política, o presidente Lula também cometeu, o presidente Dilma também. Quem não cometeu? Mas, gente, mudou a vida de milhões de brasileiros, de acreanos. Então, vamos separar um pouco as coisas. Combater aquilo que está errado, mas reconhecer aquilo de bom que aconteceu no Brasil. E o pessoal quis tirar a Dilma, defendeu isso, mas sem pensar o que é que ia pôr no lugar. Quer dizer, ia pôr Michel Temer com o Eduardo Cunha, agora já estão tirando o Eduardo Cunha, que eu acho que agrava mais a crise ainda. Então, sinceramente, eu acho que assim, é pela democracia, fortalecimento do voto, é com uma reforma e uma mudança radical, acabar com essa o Edmundo chamava de embiricica de partidos. Mas acabar com essa farra partidária, com esse negócio de criar partidos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal foi que avalizou, né? Avalizou, sem entrar no mérito, eles foram lá, as cláusulas de barreira, eles foram... um golpe mortal, se posicionaram ali, né? contra, e aí você tem hoje partidos que são criados apenas por conta de tempo de televisão e fundo partidário. E aí, na hora de uma eleição, vem fazer chantagem com os candidatos. Então, para mim, isso é que está destruindo a política, algum prestígio que a política tinha e atingindo a nossa democracia. Mas o nosso papel é mudar isso. Na hora que o Brasil tiver 6, 7 partidos, que nós tivermos assim, as pessoas sabendo o que cada partido defende, ideologicamente, a política vai ganhar prestígio novamente. E sem a política ser respeitada, olha, a democracia perde, porque aí nós corremos o risco de ter autoritarismo de um lado, de termos a hipocrisia do outro lado e a população, principalmente a que mais precisa, perdendo. Eu tenho feito lá no Senado, agora a questão da passagem... É isso que eu ia abordar aqui agora, senador. Tem umas questões que eu quero falar. Eu estou apostando também nisso, porque senão a gente vive de crise. Do seu mandato mesmo, né? O senhor tem essa questão que está debatendo o ICMS, o juro de cartão de crédito. É uma iniquidade. Eu fiz uma fala essa semana. Isso não é usura, isso é iniquidade. E eu estou apostando nesse... Isso é maligno até, como diria o pastor Arão. Porque o que é que eu estou fazendo? No meio dessa crise toda, nós temos que achar um jeito de sermos mais produtivos. A população tem o direito de cobrar que alguém que foi prefeito como eu, que foi governador, possa estar ajudando o Estado, possa estar ajudando o cidadão. Eu estou pegando temas como essa questão de passagem aérea. Ontem tive mais uma audiência. Sim, a redução do ICMS, não é isso? Aí foi o secretário de Fazenda de São Paulo para o debate lá. Os senadores de São Paulo contra, eu e o senador Randolfo a favor. Fizemos uma ótima audiência e terça-feira a gente deve estar votando. Porque as companhias aéreas falaram, assumiram o compromisso lá, se reduzir o ICMS. Aqui o governador Tião Viana reduziu para Cruzeiro do Sul. Se ele não tivesse reduzido, não tinha mais voo para Cruzeiro do Sul. Não tinha, a Gol já tinha tirado o voo. E ele reduziu para 7%. Eu estou propondo que seja 12%. Sabe o que é que as companhias aéreas falaram? Os presidentes ontem, que chocou os senadores, falou assim, ó, se o ICMS for reduzido de São Paulo e de alguns poucos estados, de São Paulo do PSDB, de 25 para 12, como eu estou propondo, como o senador Jorge Viana está propondo, eles falaram, nós podemos ter um aumento de 50, 70 voos a mais por dia no Brasil, por dia. Eles aumentariam de 50 a 70 voos todo dia, mais para o norte e para o nordeste. Eu reuni ontem com a Gol, eu estou lutando para a gente ter um voo diário aqui. E lutando para a gente ter um preço de passagem justo. O Brasil não pode seguir pagando a passagem mais cara do mundo, mais barata ir para o Japão do que vir de Brasília para o Acre. As pessoas precisam ir de avião. É um direito para o lazer, mas tem gente que quer ir para um tratamento de saúde, para visitar um filho ou uma filha e não pode pagar a passagem. Mas eu estou entrando em temas, nessa questão dos juros mesmo. Requião,
Cristóvão, outros senadores me apartearam ontem, qual é o cabimento que nós temos de pagar quase 500% de juro no cartão de crédito? As pessoas usam, principalmente no período de crise, cartão de crédito, cheque especial, um financiamento, crédito consignado, você cobrar 30% de juros. Eu vi um cálculo aí que a pessoa que ficasse devendo R$5.000 no cartão de crédito em 5 anos ou mais, ele estaria com 2, 3 milhões de dívidas. Exatamente. É um negócio louco. É inacreditável. Se você pegar R$1.000 e daqui a alguns anos você está devendo 1 milhão, gente. Se vender tudo que tem, não paga. Porque o Brasil faz o quê? Vive de pagar 500 bilhões de juros para os bancos. A gente fala em crise econômica, mas toda hora a gente botando os banqueiros para administrar, os banqueiros do Itaú e do Bradesco. O PT fez errado. Por que a gente não mexe nesse pagamento de 500 bilhões de juros, que a crise nossa podia ser solucionada em 2, 3 anos? Agora, o que não dá é para o contribuinte, para o cidadão, num período de dificuldade, vai recorrer ao cheque especial, vai recorrer ao cartão de crédito. Muita inadimplência. E aí pagar, ser assaltado, uma mão no bolso. E ninguém faz nada. O Banco Central não faz nada. Eu estou pegando essa linha, vou seguir trabalhando nisso. Claro que a gente trabalha com a questão de preço de energia. Nós trabalhamos com ações que dizem respeito ao cidadão. Melhorar a vida da pessoa, da família, no né? período de crise. Né? E agora, provavelmente na semana que vem, eu agora vou estar visitando o Brasileiro. A Transcontinental, a rodovia. A ferrovia, né? Ferrovia, desculpa. Ferrovia. Eu vou estar indo, inclusive, essa parceria com a China, né? Eu vou estar indo a Cruzeiro, vou a Tarauacá amanhã, vou Brasileia, Pitaciolândia na segunda-feira. Na outra semana estou aqui de volta. Mas quando eu voltar para Brasília, eu fui convidado pelo governo chinês, porque eu sou um dos coordenadores da frente parlamentar da Câmara e do Senado em defesa da ferrovia. Você veja só, a China, em 2014, o presidente chinês veio aqui e ofereceu 10 bilhões de dólares. Não é que ofereceu de graça, não. É negócio. O chinês faz negócio. Botou, eu banco todos os estudos de viabilidade de projetos de infraestrutura. Na Argentina, no Peru e no Brasil, nós pagamos, mas nós queremos ser parceiro. Eles querem essa ferrovia, não é o Brasil que quer. O governo brasileiro, lamentavelmente, não está muito preocupado com o que está acontecendo aqui. Os chineses querem ter uma saída da produção do agronegócio velho sonho, né? Por aqui, para não passar no canal do Panamá. Velho novo sonho. Porque o canal do Panamá é administrado pelos americanos. De alguma maneira, os americanos que têm influência. Eles querem fazer uma ferrovia para eles. Eu, com o César Messias, agora o Léo, o Alain, tiveram, inclusive, no jantar comigo na embaixada chinesa, o César também esteve lá, mas senadores e deputados de Rondônia, do Mato Grosso e do Acre, nós estamos na frente parlamentar. O governo chinês me pediu para organizar uma delegação de senadores, deputados, eu sou o chefe da delegação, nós vamos conhecer tudo que os chineses fizeram na área de ferrovia, é uma questão do governo, o embaixador me convidou em nome do governo chinês, e eu fiquei muito contente porque o Senado está me mandando, mas tudo por conta do governo chinês, mas como chefe de uma delegação, porque se a gente não ficar trabalhando enquanto tem governo interino, troca governo, quem é que vai defender que projetos de infraestrutura como esse, que são bons a médio e longo prazo para a nossa região, e não adianta alguém vir dizer, está acreditando como se fosse uma historinha para amanhã. Não, isso é um projeto de médio e longo prazo. Mas se a gente não trabalha agora, não vai acontecer lá na frente. E eu estou trabalhando, dá para fazer as duas coisas. Cuidar disso e cuidar do dia a dia, de ficar preocupado com a questão da água que está aqui. Vou procurar o Edivaldo, vou na Agência Popular, Nacional o prefeito de Marcos Água. Alexandre, na última entrevista que eu fiz com ele falou que o senhor está trabalhando também na questão do shopping popular, né? Conseguimos liberar um dinheiro milhão. E empenhar também, mesmo agora nesse período de crise, a gente liberou R$900 mil, faz um pouco mais de uma semana, e conseguimos também empenhar mais R$1 milhão para que a obra siga em frente. Vai seguir em frente, se Deus quiser. Mas o importante também é que, mesmo na crise, eu agora consegui liberar R$6 milhões, liberar mesmo, aí não é empenho. Não. 6 milhões de reais para ajudar as prefeituras. Vai o governo, a prefeitura aqui da capital, como diz o Marcos Alexandre, para mim, mora metade da população aqui. Meu gabinete é quase que uma extensão da prefeitura para o Marcos. O Tião tem feito o trabalho, porque ele tem muito trânsito em Brasília também, e eu procuro ajudar. A gente agora conseguiu liberar recursos. O Michel Temer ficou mais difícil para o Acre? Não, por esse lado, nós conseguimos o orçamento impositivo, que foi aprovado, isso independe da vontade política Fico do alguns presidente. querendo correr atrás de Michel Temer, disso ou daquilo. Tem uma parte que você fazendo bons projetos, você acompanhando o empenho e ficando atento com a equipe técnica, você libera uma boa parte.
Não, isso aí, o prefeito de Cruzeiro do Sul liberava mais dinheiro do que muita gente no governo do PT. E não o Wagner recebeu muito dinheiro. E ficava se vangloriando. Bem, mas eu fui prefeito na oposição e fiz um bom trabalho, fui no governo também. O Romildo era governador. Nós temos boas relações em Brasília. E o que eu acho que o que libera mesmo é você ter uma equipe técnica, bons projetos e ser meio que cri-cri. Agora, e não ficar só jogando para a plateia. Eu não fico, porque deputado e senador não faz obra, mas a gente ajuda. E o que eu faço é procurar ajudar. Então, graças a Deus, também eu estou conseguindo fazer valer meu mandato por esse lado de liberação de emendas. Só agora são 14 municípios, 14, independente de partidos, que a gente liberou dinheiro para custeio da saúde. Ora, tem coisa melhor do que ajudar na saúde, para os prefeitos comprarem medicamento, poder funcionar as unidades básicas de saúde. Então, eu priorizei isso, sabe, de Taumaturgo a Porto Valta, que é da oposição, até Assis Brasil, passando por Sena, Feijó, Tarauacá, aqui no Alto Acre, todo brasileiro. É meu propósito de trabalhar. Então, eu tento jogar em várias frentes, trabalhar em várias frentes, porque eu acho que com a experiência de ex-prefeito, de ex-governador e agora também do acumulado no Senado, eu tenho condição de fazer um trabalho onde eu me sinta útil no momento, principalmente de crise como esse. O nosso tempo já está esgotado, já fizeram um sinal, mas não tem como eu não perguntar sobre as eleições aí. Rapidamente, eu queria que o senhor desse uma pincelada na Frente Popular, o que é que está mudando no Estado, no interior também, aqui na capital, as eleições. O senhor vai estar no processo, vai estar participando? Eu estou para ajudar. Né? Nós vamos ter uma eleição diferente, sem poder Vai ser um marco essa eleição positivo? Eu acho que ela vai para os dois lados. Porque não pode ter dinheiro circulando como circulava nas outras, não pode ter doação empresarial. E eu acho que os vereadores, candidatos a vereadores e candidatos a prefeito ainda não caiu a ficha. Pode ter uma avalanche de cassações. Eu já alertei sobre isso. Meu mandato, eu vou fazer um seminário, vou fazer aqui em Rio Branco um seminário para mostrar, porque eu fui da Comissão da Reforma Política para mostrar quais são as regras. As regras são draconianas. Se a pessoa fizer um santinho e não provar que o dinheiro estava na conta e ele pagou a gráfica, ele pode ser cassado. E eu acho que o pessoal não caiu a ficha. Nós estamos vivendo aí uma situação aqui em Rio Branco, que eu acho que fechou a chapa agora, o Tião e o Marcos Alexandre lideraram mais, o governador Tião, esse processo, a Socorro Nery vindo para vice, é uma pessoa com muito prestígio dentro da universidade, ela vem e amplia essa chapa nossa. O trabalho do Marcos Alexandre é um trabalho que eu acho que nos credencia a disputar. Até a oposição diz, né? Quando os candidatos de oposição vêm aqui, como eu já entrevistei, e falam bem dele. O Marcos é bom. O desafio é superar. Porque ele estabeleceu um contato direto com as pessoas. Eu sempre fiz assim também. Eu me vejo um pouco nele, o Tião também se vê um pouco nele. O Tião foi um grande parceiro dele nos Ruas do Povo e está sendo ainda. Mas o Marcos estabeleceu um diálogo com a cidade inteira. Então, ele tem grande chance, mas nós temos que ter humildade, ver que o momento é difícil, mas dá para a gente tentar ganhar. Em outros municípios, no Alto Acre, eu acho que a gente tem chance de ter uma ampliação da nossa presença, que nós perdemos na última eleição, mas eu acho que temos agora a chance de voltar com bons candidatos que Brasileiro, está muito Chapuri, Brasileiro, eu acho que as coisas estão indo bem. E Assis Brasil com o PCdoB, não é uma boa parceria. O desafio nosso são municípios, ser na Madureira é muito complicado, a discussão de candidaturas. Em Tarauacá a gente tem uma situação mais bem definida, o Rodrigo também está fazendo um bom trabalho, o Merla tem feito um bom trabalho em Feijó, mas está tendo dificuldade no arranjo político. E o Juruá também é sempre senador, um desafio. Cruzeiro do Sul é interessante, porque para prefeito a oposição ganha, mas quando chega a eleição para governador é que ajuda na diferença da Frente Popular. Como é que funciona? Tem uma situação ali, interessante. Tem uma situação ali diferente. Eu, por exemplo, acho que, com todo o respeito, eu não estou aqui fazendo acusação, mas acho que os candidatos colocados para Cruzeiro do Sul, do pessoal da situação, são problema para a cidade e para eles. São pessoas que, eu não sei quanto tempo eles duram sem brigar um com os outros e a população paga a conta. Mas, enfim, nós temos que cuidar de indicar os nossos, de tentar acertar a mão pelo nosso lado. Mas eu acho que serão eleições muito complicadas, feitas no meio de um turbilhão de crise política, onde alguns achavam que o PT aqui ia ser... Alguns achavam que era o fim do PT. Só que aqueles que nos acusavam, por exemplo, o PP. A situação do PP é gravíssima, né? O PP é o partido que mais tem gente acusado lá dentro da esquema da Lava Jato. E o PMDB?
PMDB Quando a tá Dilma até a alma envolvida foi nisso. afastada da presidente Dilma, expôs o outro lado da Lava Jato? Eu acho que antes mesmo, o pessoal ficava achando, não, isso aqui é coisa do PT, só que a Dilma foi afastada, nós fomos vítimas. O PP, PMDB, olha bem, o presidente do PSDB, presidente do Democratas. Gente, não escapa. Ontem mesmo, mais um pedido. Então, nós não podemos, primeiro que nós não temos direito de ficar apontando o dedo para ninguém também, nós do PT. Nós temos que assumir nossos erros, todos nós, né? Mas aqueles que eram algozes, que xingavam, que acusavam o PT de tudo, agora estão lá nas barras da justiça, como se fala. Então, gente, é a política que está criminalizada, não está judicializada. E não é sem razão, não. Nós temos que tirar esse modelo que venceu a validade e botar outra coisa no lugar. E não é com hipocrisia, com discurso fácil. Acho que vai sobreviver o trabalho. Quem tiver trabalho, quem fez muito pelo Acre, quem trabalhou nos seus mandatos, como está fazendo o prefeito Marcos Alexandre, tem chance de superar esse momento de dificuldade. Aqueles que vivem só do gogó, de enganar, de malandragem, eu acho que esses aí vão ficar no meio do caminho. Senador, muito obrigado, viu? Pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Esclarecimento. Obrigado sempre pelo bom, café. Um bom papo, né? É um prazer estar aqui. Seu pai e sua mãe estão bem lá. Estou saindo daqui. Forte, seu Wilde. Saindo daqui, vou lá, que a mamãe passou um momentinho de dificuldade aí nessa última semana, mas já está muito bem, graças a Deus. Papai sabe também. Que tem um mandamento, é um mandamento bíblico, eu admiro muito, gosto muito, que diz assim, honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue teus dias na terra. Então eu acho interessante essa relação sua, do governador, da sua irmã, com os pais, né? Mas eu acho que isso é a coisa que... Eu soube, por exemplo, que o seu pai estava doente e o governador Tião, que é médico, colocava um colchão do lado da cama dele, quer dizer, deixava os filhos e a esposa e ia dormir lá com o pai. Né? Quando o papai... Isso é muito bom. Quando o papai ou a mamãe vai para o hospital... Está faltando isso. Somos nós que dormimos ali do lado. O senhor também. E ficamos inteiros. Eu vou pelo menos 3 dias na casa dos meus pais quando eu estou aqui. 3 vezes por dia eu vou na casa deles. Agora eu vou de manhã, eu vou perto do meio-dia e vou à noite. Assim faz o Tião, assim faz minha irmã. Eu acho que é isso que faz a relação humana, é isso que conta na vida. E pai e mãe, é a história da gratidão. Eles que nos fizeram. Só tem... Aí tem gente que despreza pai e mãe, que despreza os parentes, os amigos. Aí a pessoa não fica de mal com a vida. A gente tem que estar de bem com a vida para poder fazer o bem. Senador, mais uma vez, bom dia, muito obrigado, sucesso. Chegamos ao final do programa, desculpa aí porque eu estourei um pouco o tempo, mas não tinha como. Até sexta-feira com o bloco de entrevistas do Bom Dia Rio Branco. Eu estarei aqui, esperando você.